Fala pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Juliana, vocês já me conhecem. E hoje a gente tá aqui pra falar de um assunto muito polêmico. Não, talvez nem tanto. É pra falar pra pessoa saber que eu tô aqui já? Agora você já falou, né? Pô, teoricamente era pra não me apresentar, Luiz. Aí ela já me queima já. Tô no vídeo? Ninguém me deixa, ninguém me coloca como surpresa, cara. Suspense, não dá. E... convidado ele já se apresentou, né? Porque ele é bem amostrado. Amostrado. Ele já se apareceu. A gente tá aqui com o Gabriel. Mas é polêmico, eu concordo com você. Polêmico. A gente tá aqui com o Gabriel. E uma nossa convidada mais do que especial, nossa parceira de UTI e de problemas emocionais, Rovena. Muito bem-vinda, Rovena. Obrigada. A Rovena, ela é formada em psicologia pela UFES. Ela tem residência multiprofissional na área de saúde da criança e do adolescente. E atualmente ela atua no consultório e também é psicóloga da UTI do Hospital Santa Rita de Cássia. Nossa parceira demais, né, Gabriel? Tá doido. Tem 2 anos já, Robson? 2 anos. Vou Não, fazer 3 em outubro. Passou Três, rápido, né? hein? Passou rápido demais. Caramba. Chegou Passou lá, rápido. era uma sementinha, né? Tá doido, chegou lá gigante já. Sementinha foi você que chegou. Mas a gente suou um pouco, É. né, Gabriel? Brincadeira. Eu juro, você não era tão semente, não. Mas a Rovena já era uma gigante. Mas ela chegou lá quietinha. Ela ainda é quieta, né? Tô te cortando direto. Você quer fazer um podcast? Tô cortando ela direto, hein, Luiz? Foi mal. Ela seja quietinha, talvez pra você, né, que é chefe. né? Ah, entendi. Tem toda uma questão, né, de Entendi. ser político, É, no ambiente de exatamente. trabalho. Então, Não, mas eu sou fãzaço da Rovena. não, quem não é? Isso daí que não tá nem em discussão, né? Gente, eu tô muito É verdade. feliz de estar aqui. Muito bem-vinda, Rovena. Lisonjeada. Obrigada. E hoje a gente tá aqui pra falar um tema que é muito importante. Eu acho que cada vez mais a gente tem falado mais sobre isso. Não sei nem se a gente já comentou sobre isso aqui em podcasts passados. Acredito que sim. Tem um corte da Larissa, quando a gente falou lá atrás, não sei sobre o quê. A gente fez um corte que viralizou, teve uns haters que falaram que a Larissa não gostava das pessoas. Acho que você vai fazer uma pergunta sobre isso, na hora eu cito o corte da Larissa. Tá Vou bom. lembrar. E a gente vai falar do papel da família dentro do ambiente de UTI, de paciente grave, às vezes até sala de emergência, se vocês tiverem alguma experiência com isso. Enfim, o papel da família no tratamento desse paciente grave. Legal. Robson, é um tema que você sabe que a gente adora, que eu sou apaixonado, você acredito que vai falar também. Eu acho que é um tema polêmico, Ju, eu acho que é um tema de vanguarda, é um tema que não dá pra não discutir isso mais hoje em dia. Mas eu acho que tem muita gente falando que faz, mas faz errado, e tem muita gente falando, criticando ainda muita gente criticando. Muita gente falando que faz, mas faz mal feito, faz errado, faz só pra falar que faz. Mas eu acho que é um tema que a gente tem que discutir muito, muito. Então vamos lá, já pra começar, fala aí pra gente quais são os principais benefícios. E aí isso eu trago tanto pela literatura, eu acredito que já tenha... Acredito não, já existem muitos trabalhos sobre isso, que trazem isso em discussão. E quais os benefícios que vocês também veem na prática de vocês aí no dia a dia? O que vocês veem como principais benefícios pro paciente e para a família, né? Acho que Robson, primeiro, né, a gente tem que entender o que representa para essa família e para esse paciente uma internação numa unidade intensiva, que é comumente, socialmente associada à morte, né? É uma doença muito grave, né? É um ambiente restrito, que a pessoa fica separada do contexto familiar, né? Daquilo que do que é familiar mesmo para ele, né? Da casa, enfim, do que é da subjetividade. Então, esse paciente, ele vai ter um impacto, primeiro, dessa ruptura, né? Do contexto familiar, do cotidiano dele, né? E aí, ele vai ter esses impactos que são impactos negativos desse contexto. Vão gerar medo, vão gerar estresse, né? Que é um ambiente em que ele perde um pouco de autonomia, ele tem que se submeter a cuidado de terceiros, pessoas que às vezes nunca passaram por isso, né? Então, o corpo, né? Às vezes principalmente para homens, às vezes mais idosos, né? Tem todo o pudor relacionado a isso. Então, na UTI, a pessoa fica exposta e submetida a esses cuidados.
o contexto de separação mesmo da família, medo por conta dos procedimentos invasivos, né? Então, vejo coisas acontecendo ali no setor e posso ter medo de que isso aconteça comigo. E para a família, né, essa coisa do incerto, que a pessoa entrou naquele setor que é fechado e socialmente associado a essa proximidade com a morte, e eu não sei o que está acontecendo lá. Né? Então, se eu fico distante, a apreensão e o medo só se intensificam. Então, esse paciente, com a presença dessa família junto dele, ele vai se sentir mais seguro, mais tranquilo, sabendo que ele tem alguém a recorrer, além de que ele possa ter um vínculo ali, né, com a equipe estabelecido. É diferente quando ele tem alguém da família, que ele sabe que ele pode contar, né? E isso faz com que ele possa, né, se submeter melhor a esses cuidados. Às vezes a gente vê lá na UTI, né, que a equipe de enfermagem relata que o paciente, ele não tá comendo direito, ele não tá aceitando banho, não tá aceitando escovar o dente. São coisas que parecem simples, né, mas aí de repente, ou não de repente, né, propositalmente da nossa parte, né, trazendo essa família para perto, ele passa a comer melhor, a dormir melhor, a aceitar melhor, né, esses cuidados e as questões que envolvem, né, tá num ambiente que o corpo fica vulnerável e a parte subjetiva também fica fragilizada. Então, acho que a família perto é uma forma de resgatar um pouco isso que é singular, né, que acaba que a urgência ali na UTI é o orgânico, né, é o adoecimento. Então, o que é subjetivo, o que é particular, o que é singular da história daquela pessoa, fica um pouco de lado no primeiro momento. E tem por que isso acontecer. E aí essa família junto é uma forma da gente entender quem é essa pessoa, além daquilo ali, né? Além daquele momento que ele tá passando, do adoecimento, enfim. Mas, assim, eu adorei quando você traz a questão da singularidade, sabe, Rob? Porque eu acho que não poderia ser mais precisa a sua fala quando... Primeiro que você colocou as duas posições, né? Mas quando você traz singularidade, isso para mim é o mais difícil. Eu digo como coordenador, chefe de serviço, vamos dizer assim, dentro de uma UTI há anos, para mim o mais difícil é justamente você conseguir manter essa... Porque a gente fala muito de humanização. Mas, putz, eu costumo dizer, tem até podcast meu falando isso, que humanização é uma palavra meio chata, porque no fim das contas, você tá cuidando de ser humano. Se você não for humanizado no cuidado daquele ser humano, pelo amor de Deus, isso é o básico. Então, humanizar o cuidado é o básico. Não deveria ser pauta. Agora, quando você fala de singularidade, nossa, você tocou num ponto que é esse, que eu posso chamar até de individualização, mas eu gosto... Para mim, essa palavra, eu vou até incorporá-la no meu vocabulário mais agora, porque quando você puxa singularidade, aí você tá falando de um negócio que é completamente único, né? Assim, é daquele indivíduo, daquela pessoa. Então, eu acho que chegada a hora, ou pelo menos a gente já tá, nós aqui estamos num ambiente, a gente convive num ambiente que a gente não mais discute humanização. Isso tem que ser, aliás, não é que não mais discute. A discussão disso é a base diária. Mas como tornar aquele paciente mais singular possível, né? E eu gostei muito disso que você falou, porque eu acho que o santo graal é isso. E como você muito bem disse, eu acredito muito, a família é o mais próximo que a gente consegue, ou o mais rápido que a gente consegue conectar com essa singularidade do paciente, porque ele vai estar ali exposto, ele vai estar fragilizado. É difícil pra gente acessar essa singularidade se não tiver ninguém para nos mostrar ela, ou para nos colocar ela ali em pauta, né? Assim, é sensacional isso que você disse, assim. Eu gostei também de uma outra coisa que você falou, Robs, e complementando que eu confesso, assim, você sabe muito bem, já conversou muito sobre isso, que eu sou uma pessoa meio... E é isso aqui, talvez o Luiz faça um corte disso e tenha haters. Eu sou uma pessoa que não acredita muito na empatia, né? Eu acredito Sabia que você ia falar isso. eu acredito na servidão. Subserviência ou servidão. Eu acho que a empatia é algo quase impraticável. Porque você não consegue se colocar no lugar do outro. Você até pode especular a sua reação naquele ambiente. Mas que isso nada tem a ver com o que a gente vai necessariamente fazer para o próximo. Eu gosto mais quando a gente fala de servir o próximo, né?
Putz, eu vou servir, independente do que eu me coloque ou não naquele lugar. Às vezes eu naquele lugar, me colocar naquele lugar, eu seria uma pessoa muito mais resiliente. E aí eu fico achando que a Ju tem que trabalhar mais. Quando eu me coloco na posição da Ju, eu falo, poxa, se fosse eu no lugar dela, eu faria isso melhor, ou aguentaria mais. Então por isso que eu não gosto muito da empatia. Agora, poxa, o que a Ju precisa? O que a Rovena precisa? Isso pra mim é servir. Mas eu tô contando isso tudo pra dizer que se tem um ambiente, uma coisa que talvez na minha vida de gestor de UTI, eu sempre acho que me coloquei no lugar, foi justamente nessa bandeira, nessa briga, nessa pauta sobre a família lá dentro. Porque eu sempre falei, nossa, se um dia eu cair numa UTI e minha mãe, minha esposa, meu pai não puderem ficar comigo, nossa, isso vai ser algo assim, absurdo, sabe? Então, talvez minha servidão, mas acima de tudo, talvez até empatia, que não é nem empatia, é quase que um egoísmo, vamos dizer assim, que é me colocar naquele lugar ali e falar, cara, eu não quero de jeito nenhum. E aí minha bandeira vem muito nisso, porque eu acredito que a família dentro da UTI, ela é... Você falou muito bem pra mim, ela é a conexão com o singular daquele paciente. Achei essa frase sua brilhante. Brilhante. Eu queria fazer duas considerações. Você falou isso. Eu já contei aqui que eu fiquei internada, né? Eu tirei o tumor de hipófise, enfim. Eu fiquei uma semana na UTI. Com dó dela. Não, eu não sabia. Tô brincando. Agora. Não tem. Aí, tá vendo? Eu não sabia. Gente, ela ficou, tô brincando, ela tirou metade do cérebro e olha como é que ela é inteligente. E aí, eu era menor de idade, eu tinha 16 anos na época, e a minha mãe ficaria comigo a maior parte do tempo, pelo menos foi isso que tinha sido acordado antes mesmo da cirurgia. E aí, o primeiro dia não deixaram. E aí, a primeira coisa que eu falei quando a minha mãe entrou no quarto foi, por que você não chegou antes? Caraca. Meio até ruim da minha parte, né? Não, mas... Aí ela, não me deixaram, a gente tá aqui no hospital desde cedo, mas não deixaram a gente subir. Então, acho que é esse sentimento que você falou e realmente faz muita diferença. Tanto que na hora que ela entrou, assim, dá até uma sensação de ufa, tô salva. Agora eu posso relaxar agora um tá pouco. tranquilo, tem alguém aqui que me conhece. Mas isso também me lembrou muito, né, dessa singularidade da época da pandemia em que a gente fez os prontuários afetivos, né? Muito legal. Foi muito legal, porque a gente tinha uma quantidade de pacientes entubados muito grande. Sim. Hoje a gente não tem tantos, mas quando o paciente já chega sedado, entubado, você não tem nem a oportunidade de conhecer quem que é aquele seu João, né? E aí trazia o prontuário afetivo, porque hoje, se você pensar no UTI com 10 pacientes, às vezes você vai ter 8 pacientes ali que você vai conversar, você vai, né? Às vezes até outro cenário. ter uma transferência ali de sentimentos, vai ter um mínimo de contato com esse paciente. Mas naquela época em que muitos dele, grande porcentagem da UTI ficava sedado, entubado, e às vezes por períodos muito grandes, a gente não conhecia o seu João. A gente conhecia o Covid, que tinha 7 dias de sintomas, tinha sido entubado há 2. É isso mesmo. Então, e acho que é isso, né? Trazer essa singularidade que a Rovena falou muito bem. Muito bom, Rovena. E, assim, vamos fazer uma consideração também, que foi muito importante, assim, né? Logo que eu entrei, a forma como eu via que Gabriel brigava por isso. Porque é isso, né? Eu vinha de um contexto de uma formação do hospital, mas com saúde da criança, adolescente, bebês em UTI, né? Era um outro contexto. Então, quando eu chego na UTI adulto, o cenário é muito diferente. E aí, eu lembrava que tinha esse médico. Ai, ele fica falando pra eu liberar a família. Aí o povo ficava chateado comigo. Sempre foi, né? Gente! Aí ela vinha pra mim, Ju, vou liberar a família, né? Aí ela, eu sou residente. Aí ela, mas eu preciso do respaldo de alguém. Não, mas eu falei pra você, Eu unia as forças que eu tinha, entendeu? Eu me lembro meio de falei, Rovena, eu vou sempre 100% das vezes eu vou te apoiar. O que você falar vai ser ordem aqui. O que eu não concordar, eu vou falar pra todo mundo que eu te apoiei e depois a gente senta e conversa. Mas eu vou sempre te apoiar. Mas isso foi importante também pra minha formação agora, falando também, né? Porque, poxa, tinha um médico que, querendo ou não, no ambiente do hospital, é uma autoridade. Sim. Então, assim, uma pessoa que é um médico ligado nessas coisas, que é uma coisa que é uma discussão que a psicologia, que a equipe multi acaba tendo, né? Psicologia, serviço social. E
E não vem muito da parte médica. Então, ver o médico, da rotina, que estava ligado nessas questões e preocupado com isso, e me dando uma carta branca do tipo, vai lá, faz e bota a culpa em mim. Era isso, faz, bota a culpa em mim. Isso dá uma consistência, assim, né, pro que eu tava falando também. Na visita multi, quando eu falava de uma indicação e você reforçava aquilo, para toda a equipe ali, isso falava de um outro lugar também. Até que foi chegando o momento hoje que a gente tem outro cenário, né? Sim. Inclusive, a minha fala ali, né, como psicóloga, mas não, a cultura mudou, assim, dentro da UTI. Mudou muito. A cultura é outra. Total. A cultura é mais exceção quando eles não ficam, né? Exatamente. E aí, já que a gente entrou nesse assunto, assim, quais são os pacientes que têm indicação? Tem algum momento em que não há indicação, que é melhor não ter a família? Conta pra quem que são benefício maior a presença das famílias. Você deixar você falar primeiro, tá? Tá bom. Majoritariamente, esses pacientes que estão acordados, que estão com alguma interação, né? Para que justamente sejam amenizadas essas questões que eu falei no começo, né? Desse estresse, desse sofrimento, né? Dessa angústia de ter uma ruptura muito repentina num cenário no cotidiano que estava muito bem estabelecido de proximidade, né? Com a família, com a casa, com tudo que é do singular daquela pessoa. Então, eu acho que, primordialmente, majoritariamente, esses pacientes. Mas também, né, quando o paciente, ainda que ele esteja entubado, sedado, né, mas ele está ali num quadro muito delicado, com prognóstico reservado, ou no contexto de limitação terapêutica, que a gente sabe que, né, vai ter... É muito possível que tenha um desfecho desfavorável breve. Então, mesmo que ele esteja sedado, entubado, né, a gente costuma flexibilizar para que essa família fique mais tempo, né? Talvez não um tempo tão prolongado como seria o caso de um paciente que está acordado, que está conversando. Mas também tem uma importância, né, que essa família possa ter acesso a esse paciente, para que mais a família consiga simbolizar e dar significação a esse momento, que é um momento muito delicado, né? Vou começar de trás para frente, em cima disso que a Rovena falou. A minha avó, ela teve um AVC, ela foi fazer uma curetagem, saiu, convulsionou e teve uma hemorragia intraparenquimatosa. Tava na R1 de clínica médica lá na Federal do Paraná. Ou seja, eu tava em Curitiba, não tava aqui. Isso, na verdade, foi em Itaperuna, até. E aí minha mãe... E aí, tipo, uma senhora de 84 anos, já tinha um Alzheimer avançado, assim, era um Alzheimer avançado que não lembrava, mas a minha avó, eu até acho que eu sou meio... eu falo que eu acho... Não sei se eu vou dizer que eu puxei, mas eu me inspiro nela. Que minha avó era uma pessoa que tinha um Alzheimer, que ela não lembrava de nada, mas ela tinha uma capacidade criativa de improviso que era absurda. Então, ela assim... Se chegava pra ela e falava assim: oi, dona Ana, tudo bem? Eu sou Juliana, você lembra de mim? Ela, claro, minha filha, lembro. E ela te contava uma história que você não tinha vivido, mas que você achava que tinha vivido. Que tinha conectado com ela. Ela falava, caraca, ela lembra mesmo, porque você falou que a avó tá com Alzheimer. Não, Ju, essa história nunca aconteceu, só que ela te convenceu que você viveu. Então era muito incrível, assim, esse aspecto dela. Mas ela já tinha uma doença avançada. E aí, ela teve um AVC e não chegou a ter morte encefálica, mas ia ter um prognóstico muito ruim. Eu venho de Curitiba e minha mãe, e aí o rotina da UTI, o coordenador rotina da UTI, que era o Sérgio, que tava um grande amigo meu, inclusive, ele virou e falou, olha, Gabriel, cara, acho que a gente tinha que desligar. Minha avó tava com 20 ml de Nora, alguma coisa assim. Acho que a gente tem que desligar na hora. Enfim, conversou sobre isso. E eu falei, naquela ocasião eu nunca tinha vivido isso. Então, assim, tava no R1 de clínica médica ainda, era uma pessoa ainda em formação. E eu falei, não, Sérgio, tá bom, eu concordo. Fui lá assumir até a responsabilidade perante a família, explicar isso pra minha mãe, já tinha um pouco mais de entendimento. O fato é que antes de fazer isso, ele chamou todo mundo. Ele colocou, eu chamei, ele me chamou meus irmãos, meus primos, meus tios e tal. E a família não é muito grande. E a gente foi lá e despediu dela, assim, com ela entubada e tal. E eu me lembro da cena, assim, da minha mãe falando, rezando, orando com ela um pouco antes. Assim, a gente saiu, obviamente, desligou, a gente sabia que as coisas iam dali pra frente piorar. Mas fazer isso com ela aquecida, sabe? Com ela com vida, você tocar na pessoa e se despedir dela ali. Ainda mais que
era um contexto triste, mas era um contexto de uma senhora de 84 anos, que já tinha toda uma história. Então, assim, era um momento triste, mas mais fácil, vamos dizer assim, do que isso. A gente acaba vivendo outros momentos, né? Como profissionais, a gente já vivenciou isso, já viu isso. Foi muito diferente fazer isso com ela ali, sabe? Não foi depois, não foi um velório, foi ela ali. Então, isso foi é uma coisa aí que... Por que eu tô contando essa história? Porque na sua pergunta, e a Rovena respondeu muito bem mais uma vez, eu mudaria ela para quando a família não deve ficar. É quando ela deve ficar. Porque quando ela deve ficar, na minha opinião, é sempre. Também sabia que você ia falar isso. O que vai mudar é que... E aí a fase que deu polêmica da Larissa, eu me lembro exatamente que foi um risco que deu muito hate, então. Porque a Larissa falou assim, não, a família só tem que ficar quando é bom para o paciente. Eu concordo com isso. A exceção desse momento. A exceção deste momento de que quando você tem um paciente que tá lá, não ia fazer diferença para minha avó. Entende? Mas para nós, a família, foi muita diferença. Então, nesse cenário em que... Esse é um cenário que eu acho que quando não faz bem para o paciente, a família deve ficar. Ou é indiferente para o paciente, a família deve ficar. Agora, quando a família... Quando ela não deve ficar, na minha opinião, é basicamente quando ela não faz bem para o paciente. E essa resposta, ela tem dois... Abre um mapa mental na minha cabeça em duas frentes só. Uma... o paciente está sedado, entubado, ela ali não vai gerar nenhum ganho para o paciente, ainda que gere para ela, né, de estar ali próximo. E eu acho que ainda assim ela até pode ficar, mas eu acho que é um contexto que a gente tem que estudar melhor, não sei se você concorda. Sim. E quando ela de fato é um familiar tóxico. Então ela tá ali e não tá agregando. E aí é a hora que eu acho que você, Rovena, a psicologia... Que gera para mim assim, um imenso diferencial, que é justamente entender, porque, de novo, tecnicamente como médico, a gente vai falar assim, esse paciente aí, tecnicamente, cientificamente, do ponto de vista médico, ele se beneficia, mas saber se ele se beneficia do ponto de vista psicológico, aí que sempre entrou, acho que sempre foi essa a nossa dobradinha, né? Que aí entra a hora que você avalia, e aí você faz uma diferença danada, porque, de fato, pra mim é pra ficar sempre, desde que não faça mal pro doente. E aí, se não faz mal pro doente, só quem tem condição de avaliar isso é a psicologia, né? Uma boa avaliação, né? Porque isso a gente escuta muito, assim, né? Porque o paciente tá em fim de vida e, às vezes, ele tá com as medicações e tudo, né? E tá partindo ali naqueles próximos momentos. E a gente ouve que não, é melhor não, né? É melhor a família ir embora, porque... é muito difícil pra ver tudo isso acontecendo e tal. Mas você vê que é muito mais um sofrimento de quem tá te pedindo e te falando, acho melhor não. Tá da empatia, do que daquela própria pessoa, né? E eu já ouvi de muitos familiares, né? Tá difícil, mas eu quero ficar aqui. Porque é a minha esposa de 30 anos de casado. E não saí do lado dela em nenhum momento. E não vou sair agora. Por mais difícil que seja. Sim. Então, acho que são essas delicadezas que a gente tem que... aprender a escutar, né? E avaliar. Da mesma forma, já teve situações que mesmo a gente oferecendo, a família não conseguiu. E tá tudo certo, né? Porque é o que é possível para cada um. Eu sempre falo isso, né? Principalmente nas situações delicadas. A gente tá oferecendo porque é um recurso que nós temos aqui que a gente acha que pode fazer diferença para vocês. Mas não é uma obrigação, né? Vocês acham que é possível? E aí, às vezes, são 6 filhos. 2 filhos não conseguem. Então, assim, não é um juízo de valor, né? Porque um é melhor que o outro que conseguiu. Tem alguns que não vão conseguir lidar, de ver, né? De acompanhar esse processo, né? E é legal você falar um negócio, porque, de novo, a gente volta na história de que muita gente fala que faz e faz mal feito. E um dos detalhes pra mim que é fazer bem feito é esse tipo de conversa de, olha... não é obrigação sua, sabe? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você oferece um negócio pra família que ela não consegue, e a partir daí ela começa a se sentir culpada, se sentir mal, porque, poxa, eu queria ficar com o meu parente aqui, mas não consigo por N razões. Tem filho, tem que trabalhar, enfim, tem que tocar a vida.
E acho que essa é uma pauta que quando você avalia, né? Quando você faz isso bem feito, você se preocupa, né? Em aquilo não se transformar em algo ruim. Em nenhum momento isso pode se transformar em algo ruim. E aí isso é uma coisa importante, assim, a reavaliação desse processo. Tanto que geralmente você... acho que você pode falar um pouquinho como é que é o processo, como é que você... Não, eu te tomando... Pode. Esse assunto você sabia que eu Shine. Exatamente. Que eu ia não, não quero tomar seu lugar, não. Eu quero tomar o lugar da Ju. Sacanagem. Mas assim, acho que você podia até contar como que é esse processo prático mesmo de que você, desde lá, a gente, beleza, definiu, não tem nenhum motivo pra ele não ficar. Como é que na prática você aborda, desenvolve, reavalia? Vai, conta pra gente, pra o pessoal aprender e levar pra... Acho que primeiro a gente tem que entender o que representa para aquele paciente, para aquela família, essa ruptura que eu falei no começo. Porque aí depende muito de quem é aquele paciente para aquele contexto. Às vezes é a mãe que cuida de todo mundo, que tem esse lugar já muito bem estabelecido nessa família. Então, ela estar num momento de adoecimento vai ter um certo impacto. Se for o pai, né, que é o pai da família, é o esteio de todo mundo, é quem dá a última palavra, é quem diz o que tá certo e o que é errado, é quem dá o comando para como que o filho tem que fazer, né? Então vai ter um outro impacto. Então primeiro acho que entender quem é esse paciente que tá ali e o que ele representa para aquela família, o que o afastamento dele representa para essa família. E aí, entendendo isso, a gente consegue filtrar um pouco como que tá sendo para essa família passar por tudo aquilo. Né? Legal. Qual que tá sendo o impacto emocional, né, dessa separação. E o quão doído tá sendo, né, esse processo de internação numa UTI, né, de gravidade, de um possível prognóstico desfavorável, né? E aí a gente vai delineando um pouco com essa família o que é possível para quem daria conta, né, de estar nesse lugar, que é uma coisa que eu sempre falo, né? A gente pensa em oferecer essa visita para que a pessoa que for estar aqui possa ser um suporte para essa que está internada, né? Às vezes tem uma pessoa na família que é muito ansiosa, que é muito afobada, que é muito agitada. Será que essa pessoa é a melhor pessoa para ficar aqui nesse momento de fragilidade? Agora, né? Talvez num contexto de pós-extubação. Talvez essa pessoa até seja mais adequada, né? Então, a gente vai delineando um pouco isso com essa família e vendo quem é que tem o perfil e essas pessoas aparecem na conversa. Sou eu quero, eu que vou ficar, a gente já conversou sobre isso. Então, aí a gente vai acompanhando, né? Aquela pessoa ficou, como é que foi, né? Eu converso um pouco com a equipe para saber, né, se a pessoa ficou tranquila, né? O que eles acharam. Às vezes a equipe me sinaliza, Rovena, foi tudo bem, mas eu vi que ficou choroso, saía pra chorar, ou chorava na frente do paciente. Então, no dia seguinte, eu vou lá pra saber como que tá pra essa pessoa, né? E aí, eu já ouvi também nesse processo essa devolutiva do tipo, deu problema. Era mais frequente, mas as pessoas estão se tornando mais, acho que mais engajadas, né? Porque trabalho vai dar. Exato. Não, isso não tem como. Não tem atalho, eu não vou falar que acho que não é nosso papel aqui, não. Vai ser tudo ótimo. Dá trabalho. É uma outra pessoa na cena. Sim. Vai dar um trabalho, mas que é um trabalho que faz parte, eu acho. Perfeito. Eu acredito, do nosso trabalho e do propósito que nós temos com o nosso trabalho. Exato. Né? Já ouvi, foi muito difícil, perguntou a noite toda, falou a noite toda aqui. O que a gente faz? Acho melhor não ficar. Aí você vai lá entender. Qual que é o motivo, né? Porque fiquei assustada, porque o monitor ficava pitando. É uma coisa que a gente pode orientar e que talvez amenizaria a situação. Então, acho que é isso. Assim, não necessariamente também quando tem alguns percalços nesse caminho, a solução é tirar a família de cena, né? Então, essas questões a gente vai delimitando, assim. A cada situação que aparece, né? E só explorando um pouco mais sobre o protocolo, assim, não é nem protocolo, mas sobre a prática. A ideia é começar... Não sei se você vai perguntar isso, eu não lembro das perguntas, mas... que vai perguntar?
O que a Juliana vai perguntar? Deixa lá, pergunta pra você, Vou lá da Gilmar. minha aula. Se ela não perguntar, não, porque eu queria saber se a ideia começa 2 horinhas, deixa o dia inteiro. Você foi perguntar, Tem essa né? pergunta. Desculpa. Não, mas agora você já fez, pode mostrar. Ô, Luiz, Você me corta do podcast? Pode cortar. tira a ajuda do podcast, deixa eu falar, eu falo a turma no começo. Vai agora. Quanto tempo? Fala aí, Isso, Juliana. Quanto tempo, Mena? Uma pergunta inédita nesse podcast. Quanto tempo você acha que... Vocês vão sair daqui me odiando e é uma coisa que as pessoas sempre falam de psicólogo e que tudo depende. Então Não, depende. mas eu concordo. Eu acho que depende, né? De como que esse paciente tá, dos dispositivos que ele tá usando, das medicações que ele tá usando, né? É um paciente que tá ficando mais sonolento, que tá ficando mais acordado, né? Se ele ficar maior parte do tempo acordado, acho que o tempo todo, né? Não tem por que não. Considerando Legal. que é uma família que vai fazer bem. Legal. Que vai deixar ele mais calmo, mais seguro, né? É um paciente que tá ficando agitado durante a noite. Então, talvez seja importante essa família passar a noite, porque, sei lá, o paciente está desorientando. Então, normalmente a gente libera durante o dia, mas tem situações que a noite também vai ser importante. Ou aquele paciente tá super bem, um pouco ansioso, mas tá conseguindo segurar as pontas. Faz muito bem pra ele, a família tá ali durante o dia, só que de noite ele não tá conseguindo dormir porque ele se sente mais inseguro. Uhum. Só pelo fato de não ter ninguém ali. Não é que aquela pessoa vai fazer grandes coisas do lado dele. Mas por estar uma pessoa do lado ali dormindo que ele confia, talvez ele consiga relaxar e descansar. É um ponto de apoio, né? Exatamente. Sabe que você tem alguém de confiança. Sim. Você tá num ambiente frio, Né? se precisar de alguma coisa, você tem que apertar uma campainha, depender de alguém ouvir a campainha, depender de alguém estar livre para vir te ver. Nossa, isso é complicado, né? Então, você saber que tem alguém ali que vai te dar todo o suporte que você precisa, e se você precisar de beber água, ela vai te dar, é muito bom. Porque, Sim. eu vou contar de novo Claro. a minha experiência. Não, mas é legal No demais essa experiência. pós-operatório eu fiz diabetes insípidos. E eu fazia 1 litro de xixi de hora em hora. Cara, Nossa. Era muito ruim. E quando minha mãe não estava, por exemplo, ficavam meus pais não... Meu pai, eu não gostaria que meu pai me trocasse. Eu tinha Sim. 16 anos, quem me trocava era minha mãe. Minha mãe não podia ficar 7 dias por semana, 24 horas por dia. Eu fiquei 7 dias na UTI, né? E aí eu tinha que ficar chamando. Só que imagina, 1 litro d'água na bexiga. Tá doido. Uhum. Não te passar na sonda, não? Tiraram no primeiro dia. Ah, Tiraram no primeiro dia. tadinha. Tá certo, né? Sim. Eu tava pensando, tadinha. Mas foi triste, assim. E teve vez de eu chamar e escutar lá fora as meninas reclamando que eu tava chamando. Porque era de 1 em 1 hora, só que eu ia fazer o quê? E aí, quando minha mãe tava, não. Aí, mãe, quero fazer xixi. Aí ela vinha, botava com mar, trocava, limpava. E isso é uma coisa que a gente escuta também dos pacientes. Do tipo, porque eu não quero incomodar. Porque eu tenho medo de ficar chamando toda hora as pessoas acharem ruim comigo. Então, ter alguém aqui, se for uma coisa mais urgente, eu sei que essa pessoa Sim. vai chamar. Sim. Mas para as coisas que são mais cotidianas, assim, aí não precisa. E aí talvez até faça muito sentido, e a gente sabe, né? A gente tá discutindo isso aqui, aplicamos isso. Opa, calma aí. Aplicamos isso o dia inteiro. E a gente sabe que existe uma eventual resistência da equipe. E aí a equipe aqui não é equipe. É equipe total, médico, enfermeiro, cada um por várias razões. Mas, de certa maneira, se a gente consegue inverter um pouquinho, o que não é fácil, mas a gente consegue inverter um pouquinho a perspectiva, ou melhorar, mudar um pouco a perspectiva, aquela pessoa que tá ali, ela tá para te ajudar também no cuidado, porque são 10 pacientes, muitas vezes pacientes graves, pacientes solicitantes, porque justamente não estão com família, e aí você tem um familiar, exemplo da Ju aqui, que pode colaborar. O problema é que muitas vezes esse familiar não é empoderado do lugar dele ali. E aí eu acho que esse é um grande diferencial quando você começa a implementar essa cultura de paciente estar junto, de família estar junto, e que não é fácil isso que eu vou falar, mas e até acho que a gente, por mais que somos aí fortes nesse propósito, mas acho que a gente ainda não está tão perfeito nisso, vamos dizer assim, que é
a capacidade de fazer, da equipe fazer com que aquele familiar seja envolvido no cuidado. Se eu hoje pudesse falar um lugar que eu cada vez mais pretendo melhorar e penso em melhorar, e até na nossa instituição a gente fez recentemente um folder explicando, orientando, tá dando certo mais ou menos, mas a gente está tentando melhorar, né, o tempo inteiro, que é como que você, e não é você o médico, ou o psicólogo, ou o enfermeiro que foi lá e liberou a visita estendida. É o profissional que está cuidando naquele dia, é o técnico de enfermagem, é o médico daquele dia, é o enfermeiro daquele dia, é o fisioterapeuta daquele dia, que chega e fala, olha, vem cá, dona Maria, você vai cuidar do Alex aqui, e eu queria que você me ajudasse a ver isso, aquilo, se você tiver... Até porque também essa linha, ela também é tênue, né? Porque às vezes a família não quer fazer nada disso. Mas a partir do momento que essa família toma um lugar, uma posição dentro desse cuidado, nossa, aí é positivo para todo mundo, né? E é só um jogo de ganha-ganha. Exatamente. E aí a equipe entender isso e começar a se sentir responsável por esse empoderamento do familiar e esse posicionamento dele, eu acho que isso é um pulo que quando a gente consegue fazer é um salto de cultura, um salto de qualidade dentro desse processo, sabe? Acredito muito nisso. Entendi. Vou deixar você perguntar agora. Entendi, foi ótimo. Não, já que vocês estão... existe algum caso, assim, que vocês lembram que marcou muito a trajetória de vocês em relação a isso? Você fala, nossa, aquele caso ali realmente viu que a família dentro da UTI fez realmente toda a diferença. Ou um caso interessante que vocês já vivenciaram em relação a isso? Você tem algum de cabeça assim? Tenho. Então fala aí, eu sou meio ruim pra esses. Eu vou contar um que você vai lembrar. Ah, meu Deus. Esses dias eu conheci eu fui num churrasco e aí tinha uma pessoa, não conhecia assim de cara. Ela me contou de um que quando eu te contar, você vai se surpreender o tanto que eles ficaram felizes e que naquela ocasião, felizes e gratos por tudo, e naquela ocasião, depois eu me lembrei bem do caso e tudo mais, e naquela ocasião a gente achava que não tava, tipo assim, que não tava conseguindo nos conectar com eles. Quem? Agora eu tô curiosa. Não vou falar o nome da pessoa aqui. Mas conta o caso. Deixa eu... Não vou contar o caso também, gente, não, mas... acabou. Depois eu te conto os bastidores. E assim, a gratidão foi imensa, assim, por toda a relação familiar. A gente nunca sabe, né? É sempre uma aposta. Exato. Mas conta o seu caso. Vou tentar lembrar. Eu lembro de um caso que foi um desses casos que eu liguei pra você. Que você não tava lá. E aí era um paciente que ele teve que fazer alguma cirurgia de urgência, que ele teve alguma lesão por um impacto. Como fala o nome disso? Tipo, um impacto no abdômen, uma coisa que era... Lesão fechada, talvez. Enfim, era um trauma, talvez. Que não era daquele momento, mas era uma coisa antiga que, naquela situação, foi necessária uma intervenção de urgência e descobriu-se que tinha relação com aquela coisa, esse trauma lá do passado. E aí ele teve que operar, e aí ele era um homem, assim, um senhor de meia idade, todo durão, turrão, né? Nunca tinha acontecido com ele de estar numa UTI, de estar nessa situação. Os cuidados para ele eram terríveis, porque é isso, né? Tinha que outras meninas, né, cuidarem do corpo dele. Sim, então aquilo era um negócio que tirava ele do lugar, assim, era aterrorizante para ele. E aí ele começou a ficar, a internação foi se prolongando, ele teve algumas complicações, e ele teve até uma questão do pâncreas também, que a infecção, enfim, se complicou. E aí ele foi ficando cada vez mais deprimido. E aí ele começou a recusar a comida, começou a recusar os cuidados, começou a não querer fazer fisioterapia, que era uma coisa que era super importante para ele conseguir se recuperar e sair da UTI. E aí ficava a maior parte do tempo de olho fechado, mal interagia, só quando ele queria. E aí, olha, Rovena, uma coisa que a gente tá percebendo, que tal se a gente pensasse alguma coisa para mudar isso, né? Daí eu fui atender. E aí, a princípio, ele foi meio reativo, assim, mal-humorado, porque ele tava pé da vida, com razão. E, tipo, quem é essa garota que vai querer me ajudar? O que ela vai poder me ajudar? E aí, ele falou assim, minha filha, a minha esposa é a única coisa que é importante pra mim agora, é a minha família. Legal. Assim, e se a gente trouxesse sua família? O que você acha? Ótimo. Resolve o meu caso. Resolve o meu problema. Ok, deixando ir Gabriel...
tem uma situação aqui, eu acho que ia ajudar o paciente. Falou, tranquilo, Rovena, libera aí, bota na minha conta. Isso era tarde, né? Você só ia retornar no dia seguinte. Aí liberei, e aí orientei a esposa, né? Todas as normas, que isso é importante também, a gente tem que fazer alguns pactos ali com essa pessoa que vai ficar, para que ela se adeque um pouco à rotina, né? E aí a esposa muito prestativa, muito cuidadosa, aquela esposa que faz tudo pelo companheiro. E aí ela ficou e ela passou a noite, e aí no dia seguinte eu já fiquei tensa. Falei assim, gente, como que foi? E todo mundo, não, foi tranquilo, Rovena, ficou bem. Falei, ai, que alívio. Deu tudo certo. E aí apareceu uma outra questão. Falei assim, Rovena, beleza, ela ficou, mas assim, essa cadeira aí não tá muito confortável, a gente tá começando a ficar preocupada com o bem-estar dela. E o paciente fica o tempo todo assim, de olho fechado. E aí a gente tá achando que Tony não tá gostando. E aí vai a psicóloga. Seu fulano, a gente tá preocupado com o senhor, né? Tá percebendo que mesmo com a sua esposa aqui, o senhor não tá muito, né, disposto, tá ficando com a maior parte do tempo de olho fechado. Ele falou, aí ele riu, debochado. Minha filha, você não sabe. A única coisa boa que tá sendo pra mim aqui é a minha esposa do meu lado. Se vocês tirarem isso de mim, acabou pra mim. E eu fico de olho fechado porque eu tô juntando toda a energia que eu tenho pra esse tempo passar logo. E pra eu poder sair daqui logo. Legal. E aí, a gente olhando a cena, era o tempo todo, realmente, ele de olho fechado, deitado, e ela do lado, a mão coelada com ele. Que demais. E esse paciente, eu lembro que tinha alguma questão também que tava com uma dificuldade de controlar a pressão, que ele tava com uns picos de hipertensivos, coisa que ele não tinha. E aí, a esposa dormiu umas 2 ou 3 noites, alguma coisa aconteceu, que a pressão dele se estabilizou. Faz total sentido. Então, esse caso me marcou, porque foi um emblema do tipo assim, Gabriel, me ajuda. E foi uma coisa assim, total presença, né? Não foi que a família, a gente acabou de falar da família ajudar e tal, não sei o quê, mas não foi. Foi nada extraordinário que ela fez. Foi só presença, né? Exatamente. Ele precisava da presença. E é isso, né? Quando você fala da singularidade, no começo, é bem isso. Você não é que a família vai ficar ali, você vai ficar batendo papo falando sobre futebol, ou sobre Roland Garros, ou, enfim, sobre as Olimpíadas. Você só quer, cara, porque aquela pessoa ali do seu lado, ela representa a sua singularidade. É o vínculo dentro daquele ambiente que você tem com o seu mundo inteiro, com a sua história, né? Com o seu passado. Senão você fica tão vulnerável que o seu passado, ele... Né? Quem tá ali não te conhece, não conhece a sua história, está vulnerável. Quando você bota uma pessoa do lado que seja só para ficar do lado de mão dada, puxa, toda a sua história, e a gente só existe por conta de história, né? Enquanto indivíduo, na minha opinião, ela vem, pelo menos para você. E aí, eu acho que é legal a sua história, porque ela realmente ela foge do senso comum, né? Assim, sim. Qual que é a história que você acha que Uma das minhas perguntas aqui seria como lidar com os pacientes solicitantes, com os pacientes não, com os acompanhantes solicitantes, né? Que não necessariamente são tóxicos. Às vezes, entendi. Eles só têm dúvidas. Eles veem o monitor apitando, eles não sabem que às vezes não é nada. Talvez seja erro nosso que não ajustou o monitor. Talvez seja erro nosso, sei lá, que o oxímetro desconectou, o monitor apitou e a gente não foi lá reconectar o oxímetro. E ele não sabe disso, ele acha que o monitor apitando é alguma coisa grave. Ele vê o monitor apitando, ninguém entra dentro do quarto, ele fica preocupado com aquilo e vai no setor chamar. Isso às vezes acontece de forma recorrente. A equipe às vezes fica meio estressada com a situação, enfim. Então seria, né, até uma próxima pergunta, que seria como lidar com esse tipo de situação. E aí vem um relato, né, de um paciente na época da pandemia, que ficou muito tempo com a gente. E a queixa da esposa dele, que era uma esposa considerada solicitante, que não mudavam ele de decúbito. E realmente o paciente estava com uma lesão, é lógico, uma paciente no Covid. Mas a gente botou cebola no box, acompanhante, já lembrei desse. Claro que eu lembrei dessa história, muito boa essa história. Inclusive eu encontrei com ela no supermercado. Tem várias histórias boas desse paciente. Tem um tempo, eu encontrei com ela no supermercado e ela, assim, super feliz, me cumprimentou, contou dele. É um paciente que teve 2 paradas cardíacas dentro da UTI. Na frente dela, inclusive. Na frente dela. Então, foi um paciente com uma internação crônica, prolongada. É lógico que uma lesão sacral num paciente desse tem N motivos, né? O paciente ficou muito grave.
Enfim. auge do Covid, né? E uma coisa que ela De milhares pedia de pacientes. muito era pra mudar ele de decúbito. E eu lembro de um dia que a equipe começou a reclamar disso. Ah, eles estão muito solicitantes, ela tá... É lógico que tinha outras questões também, Sim. né? Igual, eles trouxeram uma cebola pra... Aí não... Colocar no box, ela tinha algumas coisas que você pode ajudar. Ajudou, né? Ele tá... Bom, até a última notícia que a gente tem, ele saiu de lá muito bem, totalmente recuperado, dirigindo, fazendo tudo. Não sei se foi só pela cebola, mas acreditaram em cloroquina, né? Enfim. E aí eu lembro de um dia a gente passando o round na UTI e a equipe foi reclamar pro Gabriel de que ela estava muito solicitante. E o que o Gabriel orientou a equipe é que não teria como ele chamar a atenção dela para não cobrar mudança de decúbito se o paciente estava com lesão sacral. Uhum. É uma queixa muito válida dela. Sim. Ela tá querendo mudar de decúbito para que aquela ferida feche ou não se abra mais. Então, Uhum. e aí vem junto esse relato com a minha próxima pergunta, que é como lidar com esses acompanhantes considerados solicitantes. E aí eu excluo esses tóxicos, né? A gente sabe que existem diversos Sim, tipos sim. de pessoas, né? Tem tóxicos também. Nem todo mundo Inclusive tem na boas, família. tem boas intenções. A gente É. não tá falando sobre isso, mas de familiares que realmente ficam preocupados e acabam chamando, mas porque eles estão preocupados. Sim. Ô, Ju, eu vou responder primeiro aqui, porque eu sou. Vou ter Eu deixo. a questão da polêmica, desculpa. Assim, o mais óbvio pra te responder isso é comunicação. Na minha opinião, sempre que existe um problema disso, você falou muito bem, é um problema de comunicação. A pessoa não, né, a gente não esclarece, a gente não posiciona, a gente não parou para escutar, a gente não fez as perguntas do entendimento, mas para mim, a comunicação não é a base do problema. A base do problema é a nossa dificuldade em servir. E o que eu acredito que se você que estiver escutando a gente aqui, que estiver querendo implementar um processo de família, quiser mudar a cultura, o grande ponto para mim que tem que ser mudado, a chave que tem que ser mudado, é você precisa servir. E servir, de novo, não vou nem entrar no mérito da questão da empatia, mas servir não é fazer o que eu acho, não é colocar minha opinião na frente. Quando eu pergunto para o garçom me entrega um cardápio, e eu viro e falo para ele assim, olha, eu quero comer polvo... Por exemplo, um exemplo rápido aqui. Chega num restaurante e fala assim, eu queria polvo, mas não com batata, eu queria com risoto de camarão. Cara, pra mim, se o cara fala assim, não, o chefe falou que não troca a batata pelo risoto porque é o prato dele. Cara, pra mim, beleza, eu até entendo que ele, tecnicamente, aquilo ali faz mais sentido. Mas ali não existe uma cultura de servidão. E, poxa, na alimentação e na saúde, são os locais mais... que a servidão ela precisa ser mais aflorada. Então, eu acho muito ruim quando você tem um familiar solicitante e a gente não se coloca na posição de servidão. Então, para mim, o jeito de lidar é tentar o tempo inteiro, é criar cultura, é criar um posicionamento dentro da equipe de servir. Como que eu faço para servir? Essa paciente, por exemplo, era uma paciente, essa acompanhante, ela estava sofrendo horrores porque o marido estava numa condição muito grave de Covid e ao longo trouxe complicações para ele ao longo da internação, por exemplo, e uma delas era a escara. E, poxa, como que a gente não serve ela? Sabe? Como que a gente não se coloca numa posição de servidão? Porque ela é cansativa. Eu não tô... E aqui, veja bem, eu não nego que seja cansativo. Eu não nego que seja algo fácil, difícil. Sim, não. Eu não tô negando nada disso, eu não tô aqui colocando flores, que vão ser lindo, que vai ser lindo, que vai ser... Não é isso. Mas o jeito de tolerar muitas vezes, e a palavra tolerar é necessária nesse momento, porque você vai pegar e falar, cara, não, eu tô cansado, tô estressado, e esse familiar tá me solicitando coisa. E aí a pergunta é, mas primeira coisa, o que ele tá te solicitando é legítimo? Essa é a primeira coisa pra mim. Putz, é legítimo. Não é legítimo. Mas, poxa, não é legítimo, mas é porque ela não entende? Porque às vezes ela só não tá te pedindo um negócio que não é legítimo porque ela não entendeu ainda. Então deixa eu servir ela com a minha comunicação e explicar. Então, pra mim, se você tem como base, assim, se você quer implementar uma cultura de família dentro da UTI, se você quer trazer coisas, você precisa implementar uma cultura de servidão.
E a gente sabe que muitas vezes no ambiente hospitalar isso não é tão claro assim. Por isso que eu fico brincando da empatia, porque eu acho que todo mundo fica falando da empatia e acaba que a empatia fica aquelas palavras que fica todo mundo jogo de palavras, no chuva de palavras, fica ai, gratidão, empatia. Tatua, né? Não, aí tá assim, empatia, resiliência. E aí eu não vejo assim, nunca vi, mas assim, eu nunca vi, na verdade, assim, Esvazia o sentido, servidão, né? sabe? Que pra mim servir é algo que, puxa, às vezes o garçom tá morrendo de fome e se algum garçom estiver escutando a gente, que vai confirmar que várias vezes isso deve ter acontecido, o cara tá morrendo de fome e ele tá lá te servindo um prato de comida delicioso. Cara. Isso é servidão pra mim, sabe? E é isso que a gente tem que tentar fazer na beira do leito pra tentar superar e aí sim, com servidão, nos comunicarmos melhor com aqueles familiares para que a gente ache uma solução para isso. Sim. E toda vez que eu me coloquei em famílias complexas, quando eu coloquei no lugar de servidão, toda assim, a maioria das vezes isso deu certo. As poucas vezes que não deram é porque eram familiares tóxicos. Acontece também. Se não eram tóxicos, eram só solicitantes demais, isso dava certo. Mas acho que tem um ponto nisso que você falou no começo, na verdade, me remeteu, que é a questão de humanizar. Porque parece uma coisa muito óbvia, mas que às vezes não acontece. Porque é isso, o ambiente hospitalar, o ambiente da saúde, acaba que muitas vezes os cuidados, para que os cuidados possam acontecer, a gente tem que deixar um pouco de lado o que é subjetivo e foca ali na doença. E aí a gente esquece que a gente está cuidando não é de um objeto, que não vai simplesmente, olha, seu fulano, para cuidar do seu diabetes, eu tenho que fazer isso. Mas a gente viu o contexto dele, a família, será que ele consegue? Será que ele tem condição financeira para fazer aquele tratamento? Será que ele tem o suporte de alguém que possa ajudá-lo a ferir a glicemia? Sei lá, né? Sim. São coisas que a gente precisa relembrar e dizer que são óbvias, porque acaba que não é para todo mundo. E uma segunda questão, acho que é essa reflexão que você trouxe, né? Da empatia. Porque quando a gente olha para o outro e se coloca no lugar do outro empaticamente, a gente não consegue fazer isso de uma maneira excluindo a nossa realidade. Então a gente... eu vou me colocar no lugar de Juliana, mas, nossa, como que seria eu passando por isso? Eu acho que eu também não ia conseguir fazer tal coisa. Mas acaba que você tá olhando do seu olhar. Sim. Acho que é impossível pra gente conseguir. Acho que não, acho que né? Não é que acho. Impossível você ter o olhar a partir do olhar do que o outro tá vivendo. Sim. Então a gente precisa aprender a escutar genuinamente e validar o que o outro tá dizendo, que vai ser bom pra ele, por mais que a gente ache que não é. Porque ele tem autonomia para poder achar se é ou não. Porque tem questões também que a gente escuta do tipo, mas será que é bom pra família ver tal coisa? Ou o paciente tá em fim de vida, ele quer muito ver o filho. Mas não é bom pra criança, né? Entrar. A gente sempre tem esses problemas. Então, assim, não tem como a gente saber se a pessoa não falar, né? Sim. O paciente quer muito ver, a família acha que é viável. Então, por que não? Isso não exclui que tenha alguma manifestação emocional e de sofrimento ali. Isso faz parte, já está colocado, né? Eu falar especificamente de UTI, eu detesto pressuposto. Existe muito pressuposto. Costumo dizer que existe até o pressuposto da morte, assim, que o paciente entrou na UTI, pressupõe-se que ele vai ficar grave e que se ele morrer tá tudo bem. E isso, na minha opinião, até atrasa muitas vezes o desenvolvimento técnico de de algumas unidades. E uma outra coisa que a gente acaba colocando, e quando a gente se coloca na empatia, nisso que você trouxe muito bem, muitas vezes a gente começa a pressupor muito, sabe? Eu pressuponho que ele não quer aquilo, eu pressuponho que isso não vai fazer bem pra ele, eu pressuponho... E no fim, a gente resolve isso com uma única coisa que você falou muito bem, perguntar. É só ir lá e perguntar. Pra ele, pra família... É porque às vezes o perguntar gasta um tempo, você tem que escutar, não é tão simples... Dependendo do que você escutar, você vai ter que tomar um posicionamento que talvez você não quisesse ter. Mas aí você pega isso tudo, joga no lixo e só pressupõe. Pressupõe que eu não quero fazer nada, baseado numa falsa pensamento de empatia e pouca servidão.
Às vezes é confortável pra gente, né? A gente fala, não, eu acho que aquela família ele não vai se beneficiar. Então, eu acho, aí eu fico confortável com aquele meu achismo, né? Você conforta você, só você mesmo. Exatamente. Eu acho que não vai ser bom pra aquela família, então não vou deixar ele ficar. Exatamente. Tu sabe que vai dar como você bem disse no momento, vai ter um trabalho. E tem uma coisa também que ajuda muito, que é o que você falou, que a Juliana falou também, que é a gente entender o que é que aquela família que a solicitante está solicitando. Se isso é legítimo, não é? Qual que é o pedido? Que horário que ele aparece? Por que está sendo pedido? É uma coisa que a gente pode orientar? É uma coisa que a gente pode incluir essa família no cuidado? E dizer, olha, se o monitor apitar desse jeito, você não precisa me chamar. Mas se aparecer assim, tal coisa, aí você me chama que realmente é um problema importante. Então, são esse tipo de coisas que a gente vai ter que educar, né? Perfeito. Exceto esses contextos que aí, quando a questão é outra, né? Da pessoa mesmo ter uma dificuldade de outra ordem, enfim. Legal. Pessoal, a gente poderia ficar aqui mais umas 3 horas conversando, né? Eu sei. Pode depois sentar num bar, pedir uma cerveja. Mas... ou marcar a versão tipo 2 Luizão não bebe. Desse podcast. A gente pode fazer um segundo dia. Podemos. Eu acho. Acho que vai. Podemos essa extensão. A gente pode até fazer uma série depois. Empolgou. Empolgou mesmo. Trazer mais gente, fazer olhar da enfermagem. Legal. Junto com a Rovena sempre participando. Gente, legal. É uma ideia, hein? Botar a Rovena como a host, né? Isso aí. Convidado da série. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Gabriel, não sei se você foi convidado ou você foi... Enfim, não sei quem você foi, mas obrigada pela sua presença. Espero ter contribuído em qualquer posição que você me colocar. Rovena, muito obrigada pela sua presença. Foi muito legal. Eu que agradeço. Nossas portas estão abertas para você vir mais e a gente discutir bastante esse assunto. Eu acho que tem muita coisa ainda pra gente discutir. Realmente foi um... Eu tô na dificuldade com esse microfone. O TDAH, né? Você vê que... caindo, tipo... Bom, eu queria trazer aqui no final o nosso MD Plus, né, Gabriel? Por favor, Ju. Nosso MD Plus é uma plataforma completa de ensino, pensando no paciente grave, não só grave, né? O paciente de pronto-socorro, da enfermaria, da UTI, o paciente não necessariamente entubado, sedado, isso também tem, né? Sim. Então, para abranger todos os cuidados do paciente, mais pensando no âmbito hospitalar, né? Nosso MD Plus está extremamente completo. São quantas aulas, Gabriel? Muitas, né? São mais de 100 aulas hoje já. E toda semana tem uma aula de atualização, uma aula nova. Nosso grupo lá com os nossos alunos estão... Sim, é um grupo de estudo, quente, né? Então, você tem dificuldade em se manter estudando, atualizado. É um lugar também para você se conectar com pessoas que têm esse propósito. E nada mais transformador do que o ambiente. Então, se você tá aí achando que a carreira tá ruim, que você não sabe, que não tá estudando, que deveria que deveria melhorar, a primeira recomendação é que você se encontre com pessoas que tenham esse propósito de estudar, de se transformar, de fazer a medicina de verdade nova. E a MD Plus, além de ser uma plataforma que você tem todos esses cursos que vão te ajudar do ponto de vista técnico, você vai encontrar pessoas que estão engajadas e motivadas nesse propósito que é transformar a sua carreira e transformar a medicina através ali do desenvolvimento técnico de extrema qualidade. Boa. E se você estiver assistindo esse podcast pelo YouTube, lembrar de inscrever no canal e ativar o sininho. E se estiver no Spotify, dá as estrelinhas, 5 estrelas. E 5 estrelas pra gente. Também segue, tem como clicar no sininho aí pra receber notificação. Isso aí. Pessoal, muito obrigado. Rovena, onde que as pessoas te encontram nas redes sociais? Verdade. Eu tenho um Instagram. Me conta aí. Tá vendo aí? Depois eu roubo o lugar dela, Luiz. Aí fica essa coisa crítica aí, entendeu? Sendo criticado. Psi Rovena Milbrats, me sigam. Lá tem meu contato também. Psi Rovena? Isso. Rovena Milbrats. Legal. Milbrats? Milbrats, com TZ no final. Eu te sigo, mas Milbrats, como é que é? M-I? M-I-L-B-R-A-T-Z. Entendi. Sobrenome isso? Aham. Que bom, né? Nome de gente rica. Nome de gente rica. O meu é Silva. O meu é Pereira. Tá. Enfim. Pereira e Silva. Pessoal, muito obrigada. Próximo nome do podcast é vocês. Pereira e Silva. Podcast. Direto de Cariacica. Ai, tem que chamar o Vitor. Muito obrigada, até a próxima. Exato.